Olá, Felipe Vasconcelos por aqui com mais um vídeo sobre... Hoje nós vamos falar sobre granulometria. Minha granulometria do agregado da minha mistura asfáltica caiu fora. E agora? O que fazer? Granulometria fora. E agora? Então nós vamos elencar aqui quatro principais itens que podem estar ocorrendo falhando na sua granulometria. Por que sua granulometria dos seus agregados, na sua faixa granulométrica da mistura, está caindo fora? Tá? Primeiro que nós vamos falar é alteração na britagem. Segundo, contaminação de materiais entre silos frios. Terceiro, descalibração das células de carga da usina de asfalto. E falta de correção da umidade. Na verdade, esse item aqui, que é o último, para mim é um dos mais importantes e ele está totalmente relacionado ao controle tecnológico. Ok? Então vamos lá. O primeiro item aqui fala de alteração na britagem. Tá? Como que isso pode ocorrer, como que isso pode estar afetando a mudança granulométrica dos agregados, seja lá da brita 1, brita 3/8, enfim. Então, o que pode estar ocorrendo muitas vezes é uma tela furada, como já ocorreu em um dos casos. Uma certa vez ocorreu uma mudança e começou a vir uns sobretamanhos na granulometria dos agregados. Então fizemos uma visita até a pedreira e constatamos que havia, ainda na época com a tela metálica, aquela tela de aço, então constatamos que existiam vários furos naquela tela. E o pessoal, para não parar a produção, seguiu tocando com aqueles furos daquele jeito, remendou com alguns arames e tal. Mas enfim, eram muitos sobretamanhos, excedentes ao diâmetro máximo lá da brita da 19 milímetros. E aquilo começou a dar muita diferença na mistura, Cada pedra graúda muito maior que o diâmetro aceitável. Enfim, e aí nós percebemos, fomos até a pedreira e, ao falar com um dos encarregados, ele disse: não, doutor, mas isso é só uma pedinha ou outra que cai. E na verdade não era só uma pedinha, como o cara falava, eram várias pedras que estavam caindo ali e isso acabava prejudicando como um todo na granulometria, tá? No traço final. Você era nitidamente os sobretamanhos na mistura, você tinha que ficar rastelando e tirando elas depois do meio da mistura. Em outra oportunidade, em uma visita dessas britagens aí, desses britadores comerciais, constatamos o quê? Existia uma proposta comercial de se fazer uma brita 3/8, já com a tela de borracha, são estruturas mais recentes e tal, que a grande maioria das britagens hoje usam a tela de borracha por ser mais fáceis de fazer sua manutenção. Então, nessa tela de borracha, nessa visita aos decks e tudo mais, em conversa com o operacional, lá o encarregado de frente, você consegue captando muita coisa, E em uma dessas brechas ele me abriu: doutor, nossa produção estava muito baixa em relação à brita 3/8, que era um grande gargalo da obra. Por que a brita 3/8 é um gargalo? Porque praticamente ela se encaixa em várias granulometrias, em várias misturas. Ela atende tanto o micro revestimento asfáltico, ela atende tanto o TSD, no caso do pedrisco, ela atende o CBUQ, ela atende pré-misturado a quente, ela atende pré-misturado a frio. Ou seja, como ela é uma brita intermediária, que estaria ali entre a brita 1 e o pedrisco, ela tem uma demanda muito maior do que as demais pedras, digamos assim. Além disso, a produção dela no britador ela é menor, tá? Então, o que acontece? Para ganhar produtividade na brita 3/8, que estava sendo muito pouco e o consumo muito alto, o que o pessoal fez? Começou a abrir aquelas telas, na verdade trocou 1/4 do pano, 25% daquele pano, daquela tela, por tela de meia. Ou seja, então passei a não ter mais uma brita 3/8 e passei sim a ter uma brita de meia, Então tinha
25% passante ali na peneira de meia polegada e o restante era 3/8. Então, toda vez que você fosse fazer uma granometria, digamos assim, um traço de micro ou qualquer uma outra dessas faixas granométricas, você sempre ia ter um percentual passante ali da 3/8 para cima, ok? Então esse é um dos itens aí que pode estar afetando. Então é muito fácil de você ir lá visitar, ver o que está acontecendo, e eu sugiro que vão até as britagens, porque eventualmente, como as britagens são comerciais, nós que estamos aí executando as obras, a gente não tem o domínio total sobre o produto, né? Então a qualidade do produto, quem fornece o produto é que é responsável pela qualidade, mas muitas vezes nós não temos o domínio em saber realmente o que esse pessoal está produzindo. Então muito cuidado, é uma dica muito importante. O segundo item fala-se da contaminação de materiais entre silos. Silos frios eu coloco aqui, né? Na usina nós temos lá os silos quentes e os silos frios. Os silos frios são chamados aqueles silos que recebem os agregados, né? Muitas usinas hoje são bipartidas e tem muitas vezes 2 agregados aqui, recebendo, vamos supor, aqui o pó de pedra e aqui a brita zero, vamos chamar, ou pedrisco, tá? Enfim, ou aqui, por exemplo, somente o pó de pedra, um exemplo, e vamos supor, tirar daqui. Pó geralmente é o consumo maior na usina de asfalto, é o pó de pedra, né? Falando-se de CBUQ. Então nós temos aqui pó de pedra, brita zero, que teria um consumo bom também. E aqui nós temos brita 1 e alguns traços ainda vão areia. Então eu tenho aqui areia, presença de areia. Muitas vezes esse silo aqui é bipartido, né? Muitas das usinas já tem essa configuração, ou de repente ela tem 2 silos aqui, mas isso na verdade não interessa como ela é partida, se é nesse sentido ou nesse outro. O que interessa é que muitas vezes, na grande maioria das vezes, quando ocorre essa contaminação, é porque o operador lá na hora de fazer os carregamentos, ele acaba extravasando esse monte de essa boca desse silo, né? Então, o que acontece? Parte desse pó de pedra passa a virar brita zero, um exemplo, e parte desse pó de pedra que vem para cá, por exemplo, passa a vir para areia ou passa a vir para brita 1. Então, nós temos um problema muito grande de contaminação. Como o pó de pedra realmente é o maior consumo, muitas vezes o que o operador faz? Para ficar mais cômodo para ele, ele vai, enche logo aquele silo e aí sai fazer as outras tarefas. Às vezes ele tem que fazer um carregamento de outro caminhão, enfim, entre outras atividades, muitas vezes que o operador da pá carregadeira tem e que ele não consegue ficar aqui muitas vezes todo o tempo. Ou muitas vezes tem já aquelas malandragens que o cara realmente enche mesmo e sai para tomar o seu cafezinho, né? Deixa ali, muitas vezes a máquina 1 minutinho ligada, 2, 3 minutinhos ligado, sabe que o silo está cheio e que a usina vai se abastecer por sua vez, por completo. Então, pode também está ocorrendo essa contaminação, tá? O que o pessoal faz muitas vezes nessa divisória desses silos? Faz um prolongamento, vamos por aqui a linha final dos silos, né? Aqui eu tenho os limites dessas chapas, e eles fazem um prolongamento dessas chapas para que eu consiga aumentar o meu volume e evitar essa contaminação, tá? Então, muitas vezes já utilizado esse tipo de procedimento, e aí você faz com que você, aumentando esses anteparos, né? Essas divisórias aí, uma chapa metálica qualquer, você consegue separar e impedir a contaminação entre agregados, tá? De um silo para o outro. A situação 3 seria relacionada à descalibração das células de carga. Bom, todos nós sabemos que as usinas, principalmente as usinas volumétricas, elas trabalham através de células de carga. Então, cada silo desse que abastece a usina,
coloquei 3 aqui. Olha só, vamos chamar isso aqui de silo 1, 2, 3. Cada um desses silos aqui tem uma correia transportadora individual para cada um desses silos. Essas células de cargas aqui, elas são controladas, elas são calibradas, né? Logo que você instala a sua usina. Vamos supor, mudei minha usina de asfalto para um novo lugar. Você leva a equipe toda e você faz uma calibração desses silos, que é o quê? Passar o material várias vezes, conferir a pesagem e ver se bate com o que foi lido lá no painel. Aí você vai corrigindo isso aqui através de um fator de ajuste. No momento que você tem esse fator de ajuste, zerou o que passa aqui, o que ela mede aqui nessa correia transportadora, né? O que ela está medindo aqui e o que está acusando no painel, você tem um fator de ajuste limite. É um errinho muito pequeno. Então, quando você praticamente zerou essa diferença, ok, o seu silo está apto, né? Então, o que acontece? Por que ocorre a descalibração? Muitas vezes, né? Então, você faz isso individualmente para cada um desses silos. Conferiu todos, ok. Aí você, certo dia, depois de 2 meses, a usina está operando, tal, você precisou aumentar a vazão da sua célula de carga, né? O que acontece? Tá, eu preciso aumentar a vazão. Se eu estou aumentando a vazão aqui embaixo, tem uma comporta, tá, que abre esses materiais aqui para cair nessa correia transportadora. Se eu aumentei essa vazão aqui, automaticamente eu já estou mexendo com o meu fator de ajuste. Então, o que ocorre? Se eu não fizer novamente a recalibração desse silo, aonde foi mexido, aonde foi alterada a vazão da comporta, foi aberta essa comporta, o que ocorre? Eu estou descalibrando minha usina. Daí que ocorre o processo de descalibração. Tá? Então, o que eu tenho que fazer novamente? Eu tenho que recalibrar essa usina. Tá? E já que você está fazendo para um silo, você já aproveita essa parada que você fez na sua usina e já faz para os outros dois para ter para certificar que isso está tudo ok. Tá? Eu fiz 2, 3 silos, depende do modelo da usina, ela tem 3 silos frios, outras tem 4 silos frios, a grande maioria vem com 4 silos, tá? Então você já aproveita e já faz isso aí para os 4. Lembrando que cada um desses silos tem uma correia transportadora, que por sua vez cai o material na correia geral, que a gente chama, né? Correia que capta todos os agregados e leva isso aqui para o tambor secador. Ok? Então, cada uma dessas correias faz a medição através tem uma abertura da comporta, todas elas têm sua abertura, esse fator, e vai mandando esses agregados para a correia final. Aqui dentro desse tambor secador, eles vão fazer, ou através do fogo, faz a secagem dos agregados, tá? E aí, lá em cima, a injeção do cato. Outro dia nós vamos falar sobre usina, mas o que eu quero passar hoje para você é o que? Essa descalibração ocorre sim, devido a quê? Devido, muitas vezes, a algum ajuste mecânico que eu tenho que fazer na minha comporta. Tá? No momento que eu movimentei, eu mexi, eu ampliei, eu diminuí a vazão, eu aumentei a vazão, eu estou descalibrando o meu silo. No momento que eu descalibrei meu silo, eu tenho que fazer a recalibração da usina novamente. Ok? E por último, e não menos importante, a que eu considero ainda mais importante, o que pode estar ocorrendo na sua usina, você vai bater em cima desses 4 elementos, às vezes você pode matar o problema aqui, na alteração da britagem. Às vezes você tem que vir mais adiante e às vezes o seu erro pode estar nessa última, que para mim eu vejo assim como mais gritante, a falta de correção da umidade. Como assim correção da umidade? O laboratório não faz a umidade todos os dias? Faz. O que ocorre muitas vezes é que você passa de um período de seca e entra num período chuvoso. Essa entrada do período chuvoso é que ela é muito perigosa. Por quê? Porque muitas vezes seu agregado, o pó de pedra principalmente, que é onde temos aí o maior consumo, em torno de 40%, 50% do seu percentual no CBUQ, ele varia nessa faixa. O que ocorre? Ele tem um consumo muito alto.
vamos supor que você tenha apenas 0,5% de umidade, num tempo bem seco aí, do seu pó de pedra, e ele tem quase 50% da sua mistura, tá? E de repente começou a chover descaradamente, 2, 3, 4 dias naquele período ali, e esse pó de pedra passa de uma umidade de 0,5 às vezes para 3 ou 4%, um exemplo, tá? E você está mandando a mesma proporção, né? Aliás, a sua célula de carga está dizendo para você que você está mandando os mesmos 50% de material. Mas como ela faz a pesagem, através da abertura da comporta, ela faz a pesagem daquilo que está indo ali, ela entende que tudo aquilo ali que está indo é pó de pedra, se você informou 0,5% no seu painel como umidade. No momento que, vamos supor, 2, 3 dias eu mantive a mesma umidade e assim, passei a não controlar esse fator de umidade. E me descuidei e disse que o que virou 3/4 eu considerei ainda 0,5. Ou seja, eu não fiz alteração nenhuma e disse que essa chuvinha não afetou em nada e que isso está tranquilo. Essa, para mim, essa falta de correção da umidade é o que pode muitas vezes levar a massa asfáltica, a mistura asfáltica ao espelhamento. Por quê? Porque ela está entendendo, lá na usina, ela está entendendo, a célula de carga está entendendo que você está mandando 50% de pó de pedra, mas na verdade há 0,5%. Então ela faz a correção da umidade em 0,5%. Então ela continua entendendo que você está mandando 50%, só que a sua umidade é outra. E se você continuar informando isso aqui, esse 0,5%, você está deixando 2 a 3% para trás. Esse 2 a 3% para trás deixou de entrar como material e entrou como o quê? Como umidade. No momento que ele passa no tambor secador, essa água que está junto do agregado, ela evapora e aquilo ali, na verdade, na sua mistura, passou a entrar mais CAP. Por quê? Porque você está colocando menos pó de pedra. Então, a quantidade de CAP que está entrando lá no final é a mesma, porém a sua quantidade de agregado, o que pode alterar a sua granulometria, processo granulométrico, a faixa granulométrica no total, e pode alterar principalmente a relação entre o teor de asfalto, o teor de ligante na sua mistura asfáltica. Então, muito cuidado com esse item aqui. Muitas vezes você está achando que está mandando a mesma quantidade de material e devido à umidade, isso aqui está sendo totalmente distorcido. Tá bom? Então, revisando. Vão atuar num desses 4 itens: alterações das habilitagens, contaminação de materiais entre silos, Você fazendo as baias, aumentando ali ou instruindo o operador, você consegue sanar esse tipo de problema. Descalibração das células de carga devido a alguma movimentação mecânica que se fez, algum ajuste. Então você tem que recalibrar toda essa configuração dos silos, fazer a recalibragem desses silos e não esquecer sempre de corrigir a umidade. Tá? Então, conforme for, se você teve uma chuva ao longo do dia, ou seu monte de agregado está muito espalhado e você está captando, coletando o material de um ponto e de outro, isso também é muito perigoso, porque às vezes num lado você tem um material muito seco e do outro você tem um material bastante úmido. Então, tenta fazer uma mesclagem desse material e coletar. Pelo menos, se você for usinar de manhã e de tarde, coleta uma umidade de manhã e outra no período da tarde, para você ter mais certeza do que você está fazendo. Tá bom? Essas foram as dicas de Felipe Vasconcelos. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus colegas. Um grande abraço e até a próxima.